Lisboa, 1755, 9h30 da manhã. Eles ainda não sabem, mas o povo de Lisboa está condenado. Um desastre triplo, terremoto, tsunami e um incêndio devastador está prestes a varrer a cidade do mapa. Esses terríveis eventos causarão medo em toda a Europa. Foi um desastre apocalíptico em tamanha escala que provocou o declínio de um império e abalou os alicerces do catolicismo. A capital de Portugal é uma das cidades mais antigas da Europa. Ela foi fundada antes de Londres, Paris e até mesmo de Roma. Hoje, os vestígios de sua glória passada são pouco visíveis, mas há 300 anos, Lisboa apresentava uma face muito diferente, uma cidade de ouro no coração de um poderoso império, até o dia em que ocorreu o desastre. Esta é a história de um dos lendários desastres que mudou a história de um império. 1º de novembro, dia de Todos os Santos, um dos mais importantes festivais católicos. Dezenas de milhares de fiéis assistem à missa nas igrejas de pedra que logo se tornariam seus túmulos. Lisboa tinha cerca de 40 igrejas, 90 conventos e 130 oratórios. A cidade exalava piedade. Se alguma capital europeia podia afirmar ser o reino de Deus na terra, essa capital era Lisboa. Era impensável que a ira de Deus fosse desencadeada ali. Mas Lisboa tinha seu lado sombrio. A cidade estava em plena expansão e uma profusão de ouro e diamantes extraídos no distante Brasil por escravos enriquecia o tesouro do rei. Dizem que ele possuía mais ouro do que todos os outros monarcas da Europa juntos, e a igreja tinha direito à sua parte do tesouro. Foi também a época da terrível Inquisição Portuguesa, que queimava qualquer pessoa considerada herege. Então, será que o agente da destruição que estava prestes a atingir Portugal era um castigo de Deus para punir o reino por sua ganância? O que sabemos é que a capital portuguesa sempre sofreu com terremotos. No século XV, o terremoto deixou apenas uma pilha de pedras das casas, de acordo com uma testemunha da época. Depois, no século XVI, outro terremoto atingiu a cidade, como um aviso antes do mais catastrófico, em 1755. Enterrado no subsolo do Oceano Atlântico, cerca de 200 quilômetros a sudoeste do Cabo de São Vicente, no extremo sul de Portugal, uma linha de falha ameaça toda a região. A placa tectônica africana está empurrando a placa eurasiana para noroeste a uma taxa de 4 milímetros por ano. A tensão se acumula no ponto de atrito entre as duas placas até o ponto de ruptura, desencadeando o cataclismo de 1º de novembro de 1755. O resultado foi um mega terremoto de 8,5 na escala Richter. O evento é considerado um dos terremotos mais destrutivos e mortais da história. Embora Lisboa tenha sido a cidade mais atingida, ela não foi a única afetada pelo desastre. A destruição afetou todo o sul do país, especialmente o Algarve. Os tremores do terremoto foram sentidos em toda a Europa e em lugares tão distantes quanto a Finlândia. Algumas cidades no norte da África foram devastadas, e uma onda de quase 2 metros de altura causada pelos tremores chegou até Barbados e a Martínica a 5.000 quilômetros de distância. Naquela manhã festiva em Lisboa, as igrejas estavam cheias quando a cidade foi atingida por 3 intermináveis tremores. Grandes rachaduras rasgaram edifícios e igrejas, desabando sobre peregrinos desamparados. Do lado de fora, tudo desmoronou. As pedras que caíam matavam indiscriminadamente ricos e pobres, crentes e não crentes, e era impossível escapar. Então, finalmente a terra se acalmou. O povo de Lisboa se levantou novamente e descobriu a cidade imperial quase completamente destruída. Para aqueles que sobreviveram, o mais importante era chegar a um lugar seguro, pois os edifícios enfraquecidos continuavam a desabar. Milhares de sobreviventes encontraram refúgio em espaços abertos, principalmente nas margens do Tejo. Mas esse era apenas o começo dos horrores que os aguardavam. A 250 quilômetros da costa, o terremoto deslocou trilhões de litros de água, provocando um tsunami que levou 90 minutos para chegar em Lisboa. Na época, não se sabia que um tsunami sempre se seguia a um terremoto. Pensando que estavam seguros perto do Tejo, o clero pediu aos sobreviventes que se arrependessem, pois essa catástrofe havia atingido Lisboa para puni-los por seus pecados. Mas nada poderia impedir que a gigantesca parede de água, que poderia atingir uma velocidade de até 800 km por hora, invadisse Lisboa. Ao se aproximar da costa, a crista da onda se eleva. Ela tinha 10 metros de altura, a mesma altura de um prédio de 2 andares. As orações dos sobreviventes foram interrompidas por um rugido vindo do mar. Olhando para a foz do rio, eles viram uma montanha de água avançando em sua direção.
Não havia lugar para correr nem para se esconder. A onda submergiu a costa, engolindo todo o centro de Lisboa e levando consigo todas as pessoas que haviam se refugiado ali. 10 dias depois, o capitão de um navio viu uma enorme quantidade de destroços e cadáveres flutuando no meio do Oceano Atlântico. Mais tarde, ele soube que tinha vindo de Lisboa. O tsunami fez milhares de vítimas e, quando as águas baixaram, não conseguiu apagar as chamas de um novo pesadelo. Em uma cruel ironia do destino, pouco antes do terremoto, milhares de velas foram acesas em Lisboa para comemorar o Dia de Todos os Santos. Inicialmente, apenas algumas nuvens de fumaça subiram dos 4 cantos de Lisboa. Mas quando a noite caiu e o vento aumentou, as chamas se espalharam e se fundiram para formar um gigantesco inferno. Esse fenômeno foi observado recentemente em Lisboa. Em 1988, o centro da cidade foi tomado por um enorme incêndio. Isso foi exatamente o que aconteceu no mesmo lugar 250 anos antes, mas sem ninguém para apagar o fogo. As chamas se espalharam de casa em casa, de rua em rua, misturando-se e consumindo toda a cidade. Sabemos que a temperatura ultrapassou os 1000 graus Celsius. A essa temperatura, até mesmo as pedras derreteram. Os gases presentes no cérebro se dilataram de tal forma que os crânios estouraram, dando aos sobreviventes uma visão do apocalipse. Em apenas 12 horas, Lisboa foi completamente transformada. A Cidade do Ouro havia se transformado em um imenso cemitério de ossos carbonizados. Por fim, uma praga final caiu sobre a cidade. Grupos de criminosos escaparam das prisões e invadiram a Cidade Baixa. Começaram a saquear palácios e igrejas, pegando tudo o que conseguiam carregar. Era como se os portões do inferno tivessem se aberto na cidade após o apocalipse. Centenas de ladrões, vândalos e criminosos rondavam as ruínas como lobos famintos. Eles atacam os últimos sobreviventes que tentam salvar o que podem. Na cidade, é uma visão pós-apocalíptica onde reina a anarquia e são registrados vários estupros e assassinatos. Uma das cidades mais ricas da Europa foi reduzida a poeira e fumaça, deixada nas mãos de homens sem lei. Ironicamente, alguns dos prédios que mais resistiram eram bordéis. As pessoas pensaram que se tratavam de uma estranha intervenção divina, pois os bordéis resistiram enquanto as igrejas desabaram. 90% dos edifícios religiosos foram destruídos no desastre. Coube ao Marquês de Pombal, o tenente mais leal do rei, salvar Lisboa. Ele trouxe o exército e restaurou a ordem por meio de derramamento de sangue. Foi sob sua ditadura que as chamas da Inquisição foram acesas pela última vez em Portugal. Após o horror, veio o tempo do Renascimento. A visão da nova cidade de Lisboa foi baseada nos princípios racionais do Iluminismo. A dilapidada cidade medieval desapareceu para sempre, levando consigo a velha mentalidade. De fato, não foram apenas as igrejas que desmoronaram após o desastre. Para muitos, foi todo um sistema de crenças que se foi com ele. Lisboa era e continua sendo a capital de um país profundamente católico. Além disso, o desastre ocorreu em um importante dia de festa católica, destruindo a maioria das igrejas e edifícios religiosos. A teologia e a filosofia do século XVIII dificilmente poderia explicar tal manifestação da ira divina. A catástrofe influenciou muitos pensadores europeus do Iluminismo. Muitos deles mencionaram ou fizeram alusão aos eventos em seus escritos. Voltaire escreveu um conto filosófico chamado Cândido em resposta aos eventos. E pela primeira vez, a humanidade duvidou das causas desse tipo de tragédia. Até então, sempre se pensou que a vontade divina era a única responsável pelos desastres e que eram os pecados do homem que provocavam as catástrofes. Porém, após o terremoto de Lisboa, pela primeira vez foi considerada a possibilidade de explicar o desastre por causas naturais e, portanto, científicas. A razão começou a prevalecer sobre o obscurantismo religioso. Os contemporâneos de Voltaire ficaram abalados com a escala do desastre. Na época, falavam-se em 100 mil vítimas. Hoje, os pesquisadores estimam um número entre 20 mil e 30 mil vítimas. O que é certo é que a destruição física nessa escala não ocorria na Europa desde a destruição de Pompeia. Além disso, esse desastre, que causou danos muito caros, pôs fim à Era de Ouro de Portugal. O porto de Lisboa foi gravemente atingido e a vida econômica foi muito prejudicada. Isso fez com que Portugal retrocedesse em sua expansão colonial, beneficiando a Grã-Bretanha. Por mais de 200 anos, os portugueses navegaram pelos mares em nome de Deus, da glória e do ouro, construindo um império que se estendia pelos 4 cantos do globo. Mas nem Deus nem sua riqueza os salvaram do dia do julgamento. Os edifícios construídos após o desastre estão entre os primeiros exemplos de construções resistentes a terremotos.
Pequenos modelos de madeira foram construídos para testes e os terremotos foram simulados com tropas marchando ao redor deles. Um fato curioso é que no momento do terremoto, o rei José I e a corte haviam deixado a cidade após assistirem à missa de Todos os Santos no início daquela manhã. Eles estavam em Belém, na parte oeste da cidade, onde os efeitos do terremoto foram menos violentos. Mas o rei ficou tão traumatizado com os acontecimentos que se recusou a morar em um prédio permanente. Assim, ele mandou construir um palácio de madeira e lona, conhecido como a Barraca Real ou Paço de Madeira. Esse gigantesco complexo de tendas e pavilhões de madeira foram construídos na Colina da Ajuda, que na época ainda ficava na periferia da cidade e onde a atividade sísmica era baixa. A claustrofobia do rei nunca diminuiu e foi somente após sua morte que sua filha Maria I iniciou a construção do atual Palácio Real da Ajuda, no antigo local das tendas. Então, na sua opinião, o terremoto em Lisboa foi um castigo divino ou um fenômeno natural? Obrigada por assistir este vídeo e até a próxima!